O crime que chocou o Ceará. 3 ciganos enterrados por uma dívida de 2.000 cruzeiros, 3 corpos. Uma dívida irrisória e um segredo enterrado que a Terra Vermelha do Ceará guardaria por anos. Mas quando a verdade finalmente veio à tona, ela revelou algo muito mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. A frieza com que vidas humanas podem ser descartadas por apenas 2.000 cruzeiros. Esta é a história real de um dos crimes mais chocantes que o interior do Ceará já testemunhou. Uma história de ganância, vingança e morte. 3 famílias ciganas, um acerto de contas e um fim brutal que ninguém merecia. Você está pronto para conhecer os detalhes dessa tragédia? Então fique até o final, porque essa história vai te deixar sem palavras. Mas antes, se você gosta de casos reais, de histórias que mexem com nossas emoções e nos fazem refletir sobre a natureza humana, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos lá. O ano era 1978. O Ceará vivia tempos difíceis, marcados pela seca implacável que castigava o sertão e pela pobreza que se espalhava como erva daninha pelas cidades do interior. Naquela época, 2.000 cruzeiros ainda tinham algum valor. Não era uma fortuna, mas era dinheiro suficiente para comprar mantimentos por algumas semanas, talvez um par de sapatos novos ou, quem sabe, pagar uma dívida antiga que pesava na consciência. Mas seria esse valor suficiente para tirar 3 vidas? A resposta, infelizmente, é sim. Nossa história começa numa pequena cidade do interior cearense, cujo nome vamos preservar por respeito às famílias envolvidas. Uma cidade como tantas outras. Ruas de terra batida, casas simples de taipa, um mercado municipal movimentado aos sábados e uma praça central onde os homens se reuniam ao fim da tarde para conversar sobre a vida, a política e os negócios. Era nessa cidade que viviam os irmãos Silva. Vamos chamá-los assim para proteger sua identidade. Eram 3 irmãos ciganos, conhecidos na região por serem comerciantes habilidosos. Vendiam de tudo: tecidos, panelas, joias de lata banhada, espelhos, pentes, perfumes baratos. Percorriam as fazendas e os povoados vizinhos com suas carroças cheias de mercadorias, sempre com um sorriso no rosto e uma conversa afiada. Os ciganos sempre foram vistos com uma mistura de fascínio e desconfiança no interior do Nordeste. Suas roupas coloridas, suas tradições diferentes, sua forma peculiar de fazer negócios, tudo isso gerava curiosidade, mas também preconceito. Muitos os viam como forasteiros, pessoas que não pertenciam verdadeiramente àquele lugar, mesmo que suas famílias estivessem ali há gerações. E talvez tenha sido justamente esse preconceito, essa desumanização sutil, que permitiu que a tragédia acontecesse. Os 3 irmãos Silva, vamos chamá-los de João, Pedro e Antônio, tinham entre 25 e 35 anos. João era o mais velho, um homem alto e magro, de bigode espesso e olhar penetrante. Pedro era o do meio, mais baixo e robusto, sempre rindo e contando histórias engraçadas para atrair clientes. Antônio era o caçula, quieto e observador, responsável por cuidar da contabilidade do pequeno negócio familiar. Eles moravam juntos numa casa alugada na periferia da cidade, junto com suas esposas e alguns filhos pequenos. Não eram ricos, mas também não passavam necessidade. Viviam honestamente do seu trabalho, ou pelo menos é o que todos acreditavam, até que surgiu Seu Raimundo. Seu Raimundo era um comerciante local, dono de uma venda no centro da cidade. Um homem respeitado de palavra, conhecido por emprestar dinheiro a juros para quem precisasse. Não era rico, mas tinha algum capital guardado e uma reputação de homem sério nos negócios. Foi a ele que os irmãos Silva recorreram quando precisaram de dinheiro para comprar mercadorias para revender. 2.000 cruzeiros emprestados, com a promessa de pagamento em 3 meses, com juros módicos. Um negócio aparentemente simples, corriqueiro. Mas às vezes, são os negócios mais simples que se transformam nas tragédias mais complexas. Os meses passaram, o prazo venceu, e os irmãos Silva não pagaram. Segundo seu Raimundo, eles simplesmente desapareceram por algumas semanas, evitando encontrá-lo pelas ruas da cidade. Quando finalmente conseguiu localizá-los, alegaram dificuldades nos negócios, prometeram pagar em breve, pediram mais um pouco de tempo. Seu Raimundo, segundo relatos de pessoas próximas, não era um homem paciente. Tinha uma fama de ser duro nos negócios, de não aceitar desaforos, de cobrar o que era seu com firmeza. Alguns diziam que ele tinha outros métodos de cobrança, métodos menos convencionais. Você já parou para pensar como uma simples dívida pode escalar para algo incontrolável? Como o orgulho ferido, a raiva acumulada e a sensação de ter sido enganado podem transformar uma pessoa comum em algo muito mais perigoso? Era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Numa tarde de sábado, dia de feira na cidade, seu Raimundo procurou os irmãos Silva novamente. Dessa vez não estava sozinho. Trouxe consigo 2 conhecidos, homens de confiança, como ele dizia. Homens grandes, de aspecto intimidador, que ficaram parados ao seu lado, enquanto ele conversava com
João Silva na porta de sua casa. Dona Maria, uma vizinha que presenciou a cena de longe, contaria mais tarde que a conversa começou calma, mas rapidamente se transformou em discussão. Vozes foram levantadas, gestos ficaram mais agressivos. Os outros dois irmãos saíram de dentro da casa para defender João, e então algo inesperado aconteceu. Seu Raimundo, vermelho de raiva, apontou o dedo para o rosto de João e disse algo que todos os presentes escutaram claramente: "Vocês vão me pagar, nem que seja com a vida." Uma ameaça, clara e direta, mas naquele momento ninguém levou a sério. Afinal, eram apenas palavras ditas no calor da discussão, certo? Pessoas falam coisas que não querem dizer quando estão com raiva. É da natureza humana. Mas e quando as palavras se transformam em ações? Naquela mesma noite, seu Raimundo reuniu-se com seus dois companheiros numa casa afastada, nos arredores da cidade. Segundo testemunhos que surgiriam apenas anos depois, durante aquela reunião, foi traçado um plano terrível que mancharia aquela terra com sangue inocente. O plano era simples: atrair os três irmãos para um local isolado, sob o pretexto de uma proposta de negócio, e então acertar as contas de uma vez por todas. Mas como convencer três homens a irem voluntariamente para o próprio fim? A resposta veio através da ganância, ou melhor, através da esperança. 2 dias depois daquela discussão acalorada, João Silva recebeu um recado. Um garoto da rua entregou-lhe um bilhete, dizendo que um homem lhe pagou alguns tostões para fazer a entrega. O bilhete era de seu Raimundo. Dizia assim: "Sei de uma oportunidade de negócio que pode resolver nossa pendência e ainda dar lucro para vocês. Venham me encontrar na fazenda do seu Joaquim, na Estrada Velha, amanhã ao meio-dia. Tragam seus irmãos. Vamos resolver isso como homens de negócio." João leu o bilhete 2, 3 vezes. Mostrou para Pedro e Antônio. Os três discutiram o que fazer. Pedro era o mais otimista. Talvez ele realmente tenha uma proposta boa. Talvez possamos ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida e ainda sobrar um pouco. Antônio era o mais desconfiado. "Não sei não, irmãos, depois daquela briga, por que ele seria tão generoso de repente?" E João, o mais velho, o que decidia no final, disse: "Temos que ir. Não podemos viver como devedores para sempre. Se há uma chance de resolver isso, temos que tentar." Você consegue imaginar o que passou pela cabeça deles naquela noite? O medo misturado com esperança, a desconfiança lutando contra o desejo de acreditar que tudo poderia dar certo. Às vezes, a maior tragédia não é a maldade dos cruéis, mas a confiança dos inocentes. No dia seguinte, um domingo ensolarado de junho, os três irmãos Silva saíram de casa cedo. Disseram às suas esposas que voltariam à tarde, que iriam resolver um negócio importante. Beijaram seus filhos. Vestiram suas melhores roupas. Afinal, era uma reunião de negócios. E foram. A estrada velha que levava à fazenda do seu Joaquim era pouco utilizada. Desde que abriram a estrada nova, anos antes, aquele caminho de terra batida ficou praticamente abandonado, usado apenas por alguns carroceiros e vaqueiros que conheciam atalhos pela região. Era um lugar perfeito para quem não queria ser visto. Ao meio-dia, exatamente como combinado, os três irmãos chegaram ao local indicado no bilhete. Era uma clareira perto de uma cerca velha, com algumas árvores jurema espalhadas e o chão coberto de folhas secas. Dali, podiam ver a fazenda do seu Joaquim ao longe, mas ninguém da fazenda poderia vê-los facilmente. Seu Raimundo já estava lá, e não estava sozinho. Além dos 2 homens que o acompanharam na discussão de sábado, havia mais 3 desconhecidos, todos armados. João Silva sentiu o estômago apertar assim que viu a cena. Não havia mercadorias para negociar. Não havia papéis, não havia propostas. Apenas homens armados e olhares duros. "Seu Raimundo", João começou, a voz tremendo levemente. "Que história é essa? Cadê o negócio que o senhor falou?" Seu Raimundo deu 2 passos à frente, as mãos nos bolsos, o rosto uma máscara de indiferença fria. "O negócio, João, é simples. Vocês me devem e vão pagar hoje. Nós não temos o dinheiro agora. O senhor sabe disso." Pedro interferiu, tentando manter a calma. "Mas vamos pagar, demos nossa palavra." "Palavra de cigano não vale nada", cuspiu um dos capangas, e as risadas cruéis dos outros ecoaram pela clareira. O que aconteceu nos minutos seguintes foi reconstruído anos depois, através de confissões parciais, testemunhos fragmentados e investigações que deixaram mais perguntas do que respostas. Os irmãos Silva tentaram negociar, imploraram por mais tempo, prometeram pagar o dobro, o triplo, tudo o que fosse necessário. João até se ofereceu para ficar como garantia enquanto os irmãos buscavam o dinheiro, mas seu Raimundo não estava interessado em dinheiro naquele momento. Ele queria dar um exemplo. "Vocês pensaram que podiam me enganar?" Sua voz subiu, quebrando a fachada de calma. "Que podiam pegar meu dinheiro e sumir como se eu fosse algum trouxa? Vocês vão aprender que comigo ninguém brinca." E então, num gesto que seria recordado como o início do pesadelo, seu Raimundo acenou para seus homens. O que se seguiu foi brutal. Os irmãos tentaram correr, mas estavam cercados
cercados. Pedro foi o primeiro a cair, derrubado por um golpe de rifle nas costas. Antônio tentou ajudá-lo e foi agarrado por 2 homens. João lutou bravamente, conseguindo derrubar um dos atacantes antes de ser dominado pelos outros. As esposas esperavam em casa. As crianças brincavam, sem saber que nunca mais veriam seus pais. A cidade continuava sua rotina de domingo, tranquila e alheia à tragédia que se desenrolava a poucos quilômetros dali. E você, que está ouvindo essa história agora, consegue imaginar o terror daqueles últimos momentos? O desespero de perceber que não havia saída? A dor de pensar nas famílias que deixariam para trás? O que se passou naquela clareira foi além da violência física. Foi a completa desumanização de 3 seres humanos, reduzidos a menos que nada por causa de uma dívida insignificante. Quando tudo terminou, 3 corpos jaziam no chão de terra vermelha. 3 vidas apagadas. 3 famílias destruídas. Mas a história estava apenas começando. Seu Raimundo olhou ao redor, para seus homens, para os corpos, para a realidade do que acabara de fazer, e tomou uma decisão que transformaria um crime de sangue quente em algo premeditado e friamente calculado. Temos que fazer esses corpos desaparecerem, ele disse, a voz surpreendentemente calma. Sem corpos, sem crime e sem ciganos para reclamar, ninguém vai investigar muito. Que tipo de pessoa pensa assim? Que tipo de racionalização permite que alguém mate 3 homens e imediatamente comece a planejar como esconder o crime? Eles pegaram ferramentas que tinham trazido, enxadas, pás, e começaram a cavar. Ali mesmo, naquela clareira abandonada sob o sol escaldante do meio-dia, cavaram 3 covas. O trabalho levou horas. A terra estava dura, ressecada pela seca, mas eles continuaram revezando-se, suando, xingando, tentando cavar fundo o suficiente para que ninguém nunca encontrasse o que estavam enterrando. 3 buracos na terra, 3 corpos arrastados, 3 vidas cobertas por toneladas de solo vermelho. Quando terminaram, já era fim de tarde. Disfarçaram o local espalhando folhas e galhos sobre a terra remexida. Fizeram um pacto de silêncio. Todos ali eram cúmplices agora. Todos tinham sangue nas mãos. E então, simplesmente foram embora. Voltaram para suas casas, lavaram-se, jantaram com suas famílias, dormiram em suas camas, como se nada tivesse acontecido, como se 3 homens não tivessem sido brutalmente assassinados e enterrados como animais. A capacidade humana para a dissociação é aterrorizante, não é? A habilidade de cometer atrocidades e depois viver como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, nas casas dos irmãos Silva, as esposas esperavam. Quando o sol se pôs e eles não voltaram, a preocupação começou. Maria Silva, esposa de João, foi até a casa de Rosa, esposa de Pedro, e de Joana, esposa de Antônio. As 3 mulheres conversaram, tentando entender o que poderia ter acontecido. Eles disseram que iam resolver um negócio. Maria repetia, torcendo as mãos nervosamente. Disseram que voltariam à tarde. Será que tiveram algum problema na estrada? Rosa sugeriu, já com lágrimas nos olhos. A noite caiu. Os maridos não voltaram. Na manhã seguinte, segunda-feira, as 3 mulheres foram à delegacia da cidade fazer um boletim de ocorrência. O delegado, um homem de meia idade chamado Ferreira, anotou as informações com uma expressão de tédio mal disfarçado. Ciganos, né? Ele comentou como se isso explicasse tudo. Esse pessoal vive andando de um lado para o outro. Provavelmente foram fazer negócio em outra cidade e ficaram por lá. Devem voltar em alguns dias. Mas eles não levariam nem uma troca de roupa, Maria protestou. Não faz sentido. Alguma coisa aconteceu, seu delegado. Senhora, Ferreira suspirou, claramente impaciente. Quantos homens desaparecem todo dia nesse Brasil? Alguns voltam, outros não. Não tenho recursos para sair procurando 3 ciganos que provavelmente só foram embora sem avisar. Preconceito. Puro e simples. Se tivessem sido 3 comerciantes brancos, estabelecidos, de famílias tradicionais da cidade, será que a resposta teria sido a mesma? As esposas saíram da delegacia sem esperança, mas não desistiram. Nos dias seguintes, elas mesmas percorreram a cidade fazendo perguntas. Alguém viu seus maridos? Alguém sabia de alguma coisa? Encontraram o garoto que entregou o bilhete e ele confirmou que um homem, que ele não conseguia descrever bem, lhe pagou para entregar o recado. Foi quando Dona Socorro, uma vizinha que tinha visto a discussão do sábado, contou sobre a ameaça de seu Raimundo. As mulheres foram confrontá-lo. Encontraram seu Raimundo em sua venda, atendendo clientes como se nada tivesse acontecido. Quando Maria Silva perguntou sobre o bilhete e o encontro marcado, ele negou tudo. Que bilhete? Que encontro? Eu não sei do que vocês estão falando, disse ele, o rosto uma máscara de inocência ofendida. Seus maridos me devem dinheiro, é verdade, mas não tenho nada a ver com o sumiço deles. Talvez tenham fugido para não pagar a dívida. O senhor ameaçou meu marido, Maria gritou, atraindo olhares curiosos dos outros clientes. Disse que eles pagariam com a vida. Foram apenas palavras ditas na raiva. Seu Raimundo respondeu calmamente. Não significa nada. E agora, se me dão licença, tenho clientes para atender.
perder. As mulheres voltaram à delegacia com essa informação. Novamente foram ignoradas. Sem provas, sem corpo, não posso fazer nada, delegado Ferreira disse, já impaciente com as visitas constantes. Olha, vocês já consideraram que seus maridos realmente podem ter fugido? Deviam dinheiro, estavam com problemas. É bem provável, mas Maria sabia. Ela conhecia seu marido, conhecia seus irmãos. Eles nunca abandonariam suas famílias. Nunca. Porém, sem ajuda das autoridades, sem recursos, sem poder. O que 3 mulheres ciganas pobres poderiam fazer contra um comerciante respeitado e um delegado indiferente? Absolutamente nada. E assim, os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E lentamente, muito lentamente, a cidade começou a esquecer dos 3 ciganos desaparecidos. Afinal, como o próprio delegado disse, pessoas desaparecem o tempo todo. Mas o solo vermelho do Ceará guardava seu segredo. 3 corpos enterrados numa clareira abandonada, suas almas clamando por justiça que talvez nunca chegasse. Você já parou para pensar quantas injustiças assim acontecem todos os dias? Quantos crimes ficam impunes porque as vítimas não têm voz, não têm poder, não têm quem lute por elas? Essa reflexão nos leva a questionar o próprio sistema de justiça, porque justiça só é justiça quando é para todos, independente de quem você é, de onde vem ou quanto dinheiro tem no bolso. Os meses passaram. 1978 terminou. 1979 chegou. As esposas dos irmãos Silva continuaram morando na cidade por mais alguns meses, sempre esperando, sempre com uma fagulha de esperança de que seus maridos aparecessem numa dessas. Mas a realidade era cruel. Sem renda, sem apoio, com crianças para criar, eventualmente tiveram que tomar decisões difíceis. Maria Silva mudou-se para Fortaleza, onde tinha uma prima que poderia ajudá-la. Rosa voltou para a casa dos pais em outra cidade do interior. Joana, a mais jovem das 3, refez sua vida, casou-se novamente anos depois. Elas levaram consigo a dor, a incerteza e a terrível sensação de que a justiça lhes fora negada. Enquanto isso, seu Raimundo continuava sua vida normalmente. Seus negócios prosperavam, comprou mais propriedades, tornou-se ainda mais respeitado na comunidade. De vez em quando, alguém comentava sobre aqueles ciganos que desapareceram, mas a conversa logo mudava para outros assuntos. Dos homens que o ajudaram naquele dia fatídico, alguns continuaram na cidade, outros mudaram para lugares diferentes, mas todos carregavam o peso daquele segredo. E você sabe o que dizem sobre segredos, não é? Quanto mais tempo você guarda, mais pesado ele se torna. Passaram-se 3 anos, depois 5, depois 10. A vida seguia em frente. Novas histórias, novos dramas, novos crimes ocupavam as conversas e os pensamentos das pessoas. O caso dos 3 ciganos desaparecidos tornou-se apenas uma nota de rodapé na memória coletiva da cidade, até que em 1989, 11 anos após o crime, algo extraordinário aconteceu. José Silva, vamos chamá-lo assim, era um dos homens que ajudaram seu Raimundo naquele dia. Mais jovem que os outros, tinha apenas 20 anos na época do crime e fora arrastado para aquela situação por lealdade familiar e pressão dos mais velhos. Mais 11 anos é muito tempo para carregar o peso de 3 vidas nas costas. José começou a beber, muito. O álcool era a única forma que encontrava de silenciar as vozes em sua cabeça, as imagens que o assombravam à noite. Via os rostos daqueles homens implorando por misericórdia. Ouvia seus gritos, sentia o cheiro da terra fresca sendo jogada sobre os corpos. Sua vida desmoronou. Perdeu o emprego. A esposa o deixou, levando os filhos. Ficou morando sozinho numa casa em ruínas, bebendo cachaça barata e falando sozinho. As pessoas da cidade achavam que ele estava apenas louco, outro bêbado arruinado pelo vício. Mas numa noite de agosto, completamente embriagado, José entrou num bar movimentado no centro da cidade e gritou para todos ouvirem: "Eu matei 3 homens, eu ajudei a matar, estão enterrados lá na Estrada Velha." O bar ficou em silêncio, depois risadas nervosas. Acharam que era apenas mais um delírio de bêbado. Mas José continuou gritando, dando detalhes, nomes, datas. Foi o Raimundo. O Raimundo mandou 2.000 cruzeiros. Matamos por 2.000 cruzeiros. Um jovem que estava no bar, estudante de jornalismo de uma cidade vizinha, ficou intrigado. Diferente dos outros, ele prestou atenção. Anotou o que José dizia e no dia seguinte foi investigar. Descobriu a história dos 3 ciganos desaparecidos em 1978. Encontrou o antigo boletim de ocorrência arquivado na delegacia. Conversou com pessoas mais velhas da cidade que se lembravam do caso e percebeu que talvez aquele bêbado não estivesse delirando. O estudante escreveu uma matéria para o jornal de sua cidade, um pequeno periódico local. A matéria tinha o título: "Bêbado confessa assassinato de ciganos. Polícia deve investigar?" Não foi manchete nacional, não saiu nos grandes jornais, mas foi o suficiente para chamar a atenção de um novo delegado que assumira o posto naquela delegacia alguns anos antes. Delegado Augusto era diferente
Vicente de Ferreira. Mais jovem, mais idealista, ainda acreditava que a lei deveria ser igual para todos. Quando leu a matéria, decidiu investigar. Foi pessoalmente conversar com José Silva. Encontrou-o sóbrio, relativamente, numa manhã de setembro. José estava sentado na varanda de sua casa em ruínas, olhando o nada. Você confessou ter matado 3 homens, delegado Augusto disse sem rodeios. É verdade. José olhou para ele com olhos vazios, cansados de carregar o peso de tantos anos de culpa, e disse simplesmente: Vocês conseguem imaginar o alívio que deve ter sido para ele? Depois de 11 anos guardando aquele segredo, corroendo-se por dentro, finalmente poder falar a verdade. Às vezes a confissão não é apenas sobre justiça, é sobre libertação. José contou tudo, cada detalhe sórdido daquele dia de junho de 1978, os nomes de todos os envolvidos, a localização exata das covas, tudo. Delegado Augusto montou uma equipe de investigação, conseguiu autorização judicial para escavar o local indicado, e numa manhã de outubro de 1989, com toda a cidade comentando sobre o caso ressuscitado, uma equipe da polícia foi até a antiga Estrada Velha, até aquela clareira perto da fazenda do seu Joaquim, e começaram a cavar. A notícia se espalhou rapidamente. Curiosos começaram a se reunir, mantidos à distância pelos policiais. Jornalistas de cidades vizinhas chegaram para cobrir a história. Câmeras de TV captaram cada momento. Cavaram por horas. O sol estava alto e implacável. O suor escorria pelos rostos dos homens que trabalhavam. E então, a pá de um policial atingiu algo diferente. Tecido, roupas, ossos. Um silêncio sepulcral caiu sobre todos os presentes. Continuaram cavando com mais cuidado agora e encontraram o primeiro corpo, ou melhor, o que restava dele depois de 11 anos enterrado. Depois, o segundo. E o terceiro. 3 esqueletos, ainda vestindo as mesmas roupas que usavam naquele domingo de junho de 1978, ainda deitados nas mesmas posições em que foram jogados nas covas. João, Pedro e Antônio Silva finalmente foram encontrados. A confirmação veio através de objetos pessoais encontrados com os corpos. Um anel que Maria reconheceu como sendo de seu marido, um crucifixo que Rosa sabia que Pedro sempre usava, uma carteira de couro que Joana dera de presente para Antônio. As famílias foram notificadas. Maria voltou de Fortaleza após 11 anos. Viu os restos mortais do homem que amara, do pai de seus filhos, sendo colocados em sacos para serem levados ao Instituto Médico Legal. Ela chorou, mas entre as lágrimas havia também uma sensação estranha de alívio, porque agora ela sabia. Não precisava mais se perguntar. Não precisava mais ter esperanças vazias. Podia finalmente fazer o luto adequado. Eu sempre soube, ela disse aos jornalistas que a cercaram. Sempre soube que algo terrível tinha acontecido e sempre soube quem era o responsável. Os olhos dela, vermelhos de tanto chorar, viraram-se na direção da cidade, na direção da venda de seu Raimundo. Agora, a justiça finalmente seria feita? Com a confissão de José e a descoberta dos corpos, delegado Augusto tinha provas suficientes para agir. Mandados de prisão foram expedidos para todos os envolvidos. Seu Raimundo foi preso em sua própria casa, numa operação que atraiu metade da cidade para assistir. O homem que por 11 anos vivera livre, acumulando riqueza e respeito, agora era algemado e levado para a cadeia como um criminoso comum. Que justiça poética, não acham? Os outros envolvidos também foram presos, um por um. Alguns tentaram fugir, mas foram capturados. José Silva, o delator, foi preso também, mas sua confissão seria usada para reduzir sua pena posteriormente. O julgamento aconteceu em 1990, quase 12 anos após os assassinatos. Foi um dos julgamentos mais concorridos da história daquela comarca. O fórum estava lotado, gente de pé, encostada nas paredes, espiando pelas janelas. 3 viúvas sentadas na primeira fila, vestidas de preto, olhando fixamente para os homens que destruíram suas famílias. Durante o julgamento, todos os detalhes horríveis foram expostos. Testemunhas contaram o que sabiam. Peritos apresentaram laudos dos restos mortais. A confissão de José foi lida em voz alta. Seu Raimundo manteve-se impassível durante a maior parte do processo. Seus advogados argumentaram que faltavam provas concretas de sua participação, que José Silva era um alcoólatra não confiável, que tudo aquilo poderia ser apenas coincidência. Mas quando Maria Silva foi chamada para testemunhar, algo mudou no rosto dele. Ela subiu ao banco das testemunhas com dignidade, vestido preto simples, cabelos grisalhos presos num coque, mãos tremendo levemente enquanto jurava dizer a verdade. E então, olhando diretamente nos olhos de seu Raimundo, ela contou sua história. Falou sobre o dia em que seu marido saiu de casa, sobre o beijo que ele lhe deu antes de partir, sobre como ele havia prometido voltar logo. Falou sobre seus filhos pequenos perguntando pelo pai, noite após noite, e sobre como ela não tinha respostas para dar. Falou sobre os 11 anos de incerteza,
tristeza, de dor, de pobreza, de criar filhos sozinha enquanto todos a olhavam com pena ou desconfiança. Esse homem, ela apontou para seu Raimundo, a voz firme apesar das lágrimas que corriam pelo rosto. Tirou de mim não apenas meu marido, mas toda a minha vida. Meus filhos cresceram sem pai. Eu passei 11 anos sem saber se deveria esperar ou desistir. E tudo isso, por quê? Por 2.000 cruzeiros. Dinheiro que nem existe mais, que a inflação comeu há anos, que não vale mais nada. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas sabe o que vale alguma coisa? A vida do meu João, a vida dos meus cunhados, a infância roubada dos meus filhos. Isso vale. E nenhum dinheiro no mundo paga por isso. O silêncio no tribunal era absoluto. Muitos dos presentes choravam abertamente. Até o juiz teve que limpar os óculos várias vezes durante o depoimento. Seu Raimundo pela primeira vez abaixou a cabeça. Não olhou mais para Maria. Não olhou mais para ninguém. Porque no final das contas, como você enfrenta a consequência viva do mal que causou? Como você olha nos olhos de uma viúva e justifica ter matado o pai de seus filhos por uma quantia ridícula de dinheiro? Você não consegue. Simples assim. O julgamento durou 3 dias. No terceiro dia, após longas deliberações, o júri voltou com o veredicto. Culpado. Seu Raimundo e os outros 4 homens foram considerados culpados de triplo homicídio qualificado. As penas foram pesadas. Seu Raimundo recebeu a maior, 60 anos de prisão, 20 por cada assassinato. Os outros receberam penas que variavam entre 40 e 50 anos. José Silva, devido à sua cooperação, recebeu 25 anos, com possibilidade de progressão de regime. Quando a sentença foi lida, um misto de alívio e tristeza tomou conta do tribunal. Justiça havia sido feita sim, mas será que alguma sentença poderia realmente compensar o que foi perdido? Maria, Rosa e Joana se abraçaram, chorando. Era um choro de catarse, de libertação. 11 anos esperando por esse momento. Agora posso seguir em frente, Maria disse mais tarde aos jornalistas. Agora posso finalmente fazer as pazes com o passado. Os corpos dos 3 irmãos foram velados e enterrados adequadamente, com toda a comunidade cigana da região presente. Foi um funeral tardio, uma despedida que deveria ter acontecido 11 anos antes, mas que finalmente trouxe alguma paz para aquelas almas. Seu Raimundo foi levado para o presídio, um homem que tinha mais de 60 anos, condenado a passar o resto de sua vida atrás das grades. Seus negócios foram à falência, sua família se desfez. Tudo o que ele havia construído, toda a respeitabilidade que havia acumulado, desmoronou como um castelo de cartas. E você sabe o que é mais irônico? Aqueles 2.000 cruzeiros que ele tanto queria recuperar, com a inflação desenfreada que o Brasil sofreu na década de 1980, especialmente antes do Plano Real, aquele valor não comprava nem um pão em 1990. Ele destruiu 3 famílias, matou 3 homens, arruinou sua própria vida, por algo que literalmente deixou de ter qualquer valor. Isso nos faz refletir. Quantas vezes agimos por impulso, por raiva, por orgulho ferido, sem pensar nas consequências a longo prazo? Quantas vezes deixamos que o ego nos controle, transformando pequenos problemas em tragédias irreversíveis? Se você está gostando dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Histórias reais como essa precisam ser contadas, para que nunca esqueçamos do que a ganância e o preconceito podem fazer. Continue assistindo, porque ainda há mais detalhes perturbadores sobre esse caso. Mas a história não termina no julgamento. Como muitas tragédias verdadeiras, ela teve desdobramentos que se estenderam por décadas. José Silva, o homem cuja confissão abriu o caso, nunca se recuperou completamente. Mesmo na prisão, continuou atormentado pelas memórias do que havia feito. Outros prisioneiros contavam que ele acordava gritando à noite, tendo pesadelos recorrentes. Foi encontrado morto em sua cela em 1995, 5 anos após o julgamento. A causa oficial da morte foi enforcamento. Suicídio, concluiu a investigação superficial que foi feita. Mas algumas pessoas próximas ao caso suspeitam que pode ter sido algo mais sinistro. Afinal, confessar um crime daqueles, entregar pessoas poderosas, será que alguém quis silenciá-lo permanentemente? Nunca saberemos com certeza. Seu Raimundo viveu na prisão até 2001, quando morreu de complicações cardíacas. Tinha 73 anos e havia cumprido apenas 11 anos de sua sentença de 60. Morreu sem nunca ter expressado remorso, sem nunca ter pedido perdão às famílias que destruiu. Até o fim, manteve-se convencido de que tinha sido injustiçado pelo sistema judicial. Isso levanta uma questão perturbadora sobre a natureza do arrependimento e da redenção. Algumas pessoas são incapazes de reconhecer o mal que causaram? Ou será que o arrependimento é um luxo que alguns recusam por puro orgulho? Dos outros envolvidos no crime, a maioria ainda está cumprindo pena, embora alguns já tenham progredido para regime semiaberto devido ao tempo de prisão e bom comportamento. Um deles se converteu ao cristianismo evangélico na prisão e
segundo relatos, finalmente expressou remorso genuíno pelo que fez. Não passa um dia sem que eu pense naqueles homens, ele disse numa entrevista para um documentário feito em 2010. Não passa um dia sem que eu veja seus rostos. Eu era jovem, influenciável, mas isso não é desculpa. Fiz uma escolha terrível e terei que viver com isso pelo resto da vida. Essas palavras ressoam com algo importante: responsabilidade pessoal. Mesmo quando somos pressionados, influenciados ou coagidos, no final das contas, cada um de nós faz suas próprias escolhas. E cada escolha tem consequências. E quanto às famílias das vítimas? Como elas seguiram suas vidas após o julgamento? Maria Silva viveu até 2018, quando faleceu aos 82 anos. Seus filhos, que eram crianças quando perderam o pai, cresceram e construíram suas próprias famílias. Ela teve netos, bisnetos, viveu para ver o nome de seu marido limpo, sua memória honrada. Em 2008, a Câmara de Vereadores daquela cidade aprovou uma moção para dar o nome de João Silva a uma pequena praça no bairro onde ele morava. Foi uma forma simbólica de reconhecer que aqueles 3 homens não eram apenas ciganos desaparecidos, mas membros valiosos da comunidade que foram injustamente tirados dela. Na inauguração da praça, Maria, já idosa e de cabelos completamente brancos, fez um pequeno discurso que emocionou todos os presentes. Meu João era um homem bom, trabalhador, honesto, pai dedicado. Ele não merecia o fim que teve, mas hoje, vendo seu nome aqui, sabendo que as crianças vão brincar numa praça que leva o nome dele, isso me traz paz, porque significa que ele não foi esquecido, que sua vida teve significado e que talvez, só talvez, essa história possa ensinar às futuras gerações que toda vida é preciosa, não importa de onde você vem ou quem você é. Aplausos ecoaram pela praça naquele dia, lágrimas foram derramadas e 3 árvores foram plantadas no centro da praça, uma para cada irmão Silva, para que suas memórias continuassem vivas e crescendo. Rosa, a viúva de Pedro, passou por momentos muito difíceis após a morte do marido. Lutou contra a depressão por anos, mas, eventualmente, com a ajuda de sua família e de sua fé, conseguiu reconstruir sua vida. Tornou-se professora de crianças e dedicou sua vida à educação. Aprendi que a melhor vingança contra aqueles que tiraram meu marido de mim é viver bem, ela disse numa entrevista em 2005. É criar meus filhos para serem pessoas boas, honestas, que valorizam a vida. Cada criança que eu ensino, cada mente que eu ajudo a formar, é minha forma de honrar a memória do Pedro. Que forma poderosa de transformar tragédia em propósito, não é mesmo? E Joana, a mais jovem das viúvas, que se casou novamente anos depois, nunca esqueceu Antônio. Em sua casa, sempre manteve uma foto dele e contou para seus novos filhos sobre o tio que eles nunca conheceriam. Ensinou-os sobre justiça, sobre igualdade, sobre respeitar todas as pessoas independente de sua origem. Ela faleceu em 2015, mas deixou um legado de tolerância e amor que se espalhou por sua família. Os filhos dos irmãos Silva cresceram ouvindo a história de seus pais. Alguns seguiram carreiras no direito, inspirados pela busca por justiça que marcou suas infâncias. Outros se tornaram ativistas pelos direitos das comunidades ciganas, lutando contra o preconceito que contribuiu para a morte de seus pais. Um dos filhos de João, que tinha apenas 5 anos quando o pai desapareceu, tornou-se promotor de justiça. Em uma entrevista, ele disse: "Meu pai me ensinou, mesmo na sua ausência, a importância de lutar pelo que é certo. O sistema falhou com ele inicialmente, mas eventualmente a justiça prevaleceu. Agora é minha vez de garantir que o sistema não falhe com outras pessoas como ele." Essas histórias de resiliência e transformação nos lembram que, mesmo das maiores tragédias, pode surgir algo positivo. Não que isso justifique ou minimize o crime, mas mostra a incrível capacidade humana de encontrar significado e propósito, mesmo no sofrimento. Mas e quanto à cidade onde tudo aconteceu? Como ela lidou com esse capítulo sombrio de sua história? Inicialmente, houve negação. Muitos moradores, especialmente os mais antigos que conheciam seu Raimundo, não queriam acreditar que ele fosse capaz de tal barbárie. Havia quem defendesse que ele fora injustiçado, que as provas eram fracas, que tudo era uma conspiração. O preconceito contra os ciganos ainda era forte, e alguns chegaram a sugerir que os irmãos Silva deviam ter feito algo para merecer tal destino. Mas à medida que mais detalhes do caso vieram à tona, à medida que a crueldade dos assassinatos ficou clara, essa narrativa começou a desmoronar. As pessoas começaram a questionar seus próprios preconceitos. Um padre local, Padre Marcos, usou o caso como base para uma série de sermões sobre preconceito, justiça e o valor inerente de toda a vida humana. Aqueles homens foram mortos não apenas por causa de uma dívida, ele pregava, mas porque seus assassinos não os viam como plenamente humanos. O preconceito permite que desumanizemos os outros, e uma vez que alguém não é mais visto como humano aos nossos olhos, qualquer atrocidade se torna possível. Essas palavras provocaram reflexões
reflexões profundas na comunidade. Grupos de discussão foram formados. A comunidade cigana, que sempre fora marginalizada, começou a ser vista com outros olhos. Não foi uma transformação da noite para o dia. O preconceito, especialmente o preconceito arraigado a gerações, não desaparece facilmente. Mas foi um começo. Em 2012, a prefeitura lançou um programa de integração cultural, celebrando as contribuições das diversas comunidades que formavam a cidade, incluindo a comunidade cigana. Pela primeira vez, crianças ciganas e não ciganas estudavam juntas sobre a rica história e cultura romani. Foi um pequeno passo, mas significativo. A clareira onde os corpos foram encontrados tornou-se, estranhamente, um local de peregrinação. Algumas pessoas iam até lá para rezar, outras para refletir. Em 2000, a comunidade cigana ergueu ali um pequeno memorial. 3 pedras empilhadas, com os nomes de João, Pedro e Antônio gravados. É um lugar tranquilo agora. As árvores Jurema cresceram, oferecendo sombra. Pássaros cantam. A natureza seguiu seu curso, indiferente à tragédia que ali ocorreu. Mas para aqueles que conhecem a história, aquele lugar nunca será apenas uma clareira. Será sempre um lembrete de que o mal pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, e de que a vigilância constante contra preconceito e injustiça é necessária. Vocês percebem como essa história continua relevante hoje? Como os temas de preconceito, injustiça e o valor da vida humana ainda ressoam em nossa sociedade? Porque, infelizmente, casos como esse ainda acontecem. Pessoas ainda são desumanizadas por causa de sua etnia, religião, classe social. Ainda há quem ache que certas vidas valem menos que outras. Mas cada vez que contamos histórias como essa, cada vez que nos recusamos a esquecer, cada vez que exigimos justiça para todos, estamos dando um pequeno passo em direção a um mundo melhor. Se essa história tocou você, se ela fez você refletir sobre justiça, preconceito e humanidade, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, porque histórias como essa precisam ser contadas, lembradas e usadas como lições para o futuro. Agora deixe-me contar alguns detalhes adicionais que tornaram esse caso ainda mais perturbador quando vieram à tona durante as investigações. Descobriu-se que esse não foi o único crime violento em que seu Raimundo esteve envolvido. Durante as investigações, outros casos não resolvidos foram reabertos. Testemunhas que antes tinham medo de falar vieram à frente. Havia rumores de que ele tinha uma rede de cobradores que usavam métodos violentos. Pelo menos 2 outras pessoas que lhe deviam dinheiro haviam desaparecido ao longo dos anos. Casos que nunca foram investigados adequadamente. Um desses casos era de um jovem agricultor que devia 3.000 cruzeiros. Ele saiu de casa uma manhã dizendo que ia encontrar-se com seu Raimundo para negociar a dívida. Nunca mais foi visto. Outro era de uma mulher que havia pedido dinheiro emprestado para comprar remédios para o filho doente. Quando não conseguiu pagar, começou a receber ameaças. Uma semana depois, sua casa pegou fogo durante a noite. Ela e o filho conseguiram escapar, mas perderam tudo. Dias depois, mudaram-se para outra cidade, aterrorizados. Esses casos nunca foram provados em tribunal, mas as coincidências eram demais para serem ignoradas. Parece que seu Raimundo operava um verdadeiro esquema de terror, usando a violência para manter as pessoas sob controle. E o mais perturbador, a maioria de suas vítimas eram pessoas marginalizadas, pobres, ciganos, pessoas sem conexões poderosas na cidade, pessoas cuja ausência não seria muito notada, cujos casos não seriam investigados vigorosamente. Ele havia escolhido suas vítimas cuidadosamente, predando aqueles que o sistema já tinha abandonado. Isso revela algo terrível sobre nossa sociedade, não revela? Sobre como a estrutura de poder permite que certos crimes aconteçam simplesmente porque as vítimas são consideradas descartáveis. Outro detalhe perturbador que veio à tona foi sobre o delegado Ferreira, aquele que inicialmente se recusou a investigar o desaparecimento dos irmãos Silva. Durante as investigações do delegado Augusto, descobriu-se que Ferreira tinha conexões financeiras com seu Raimundo. Havia recebido doações regulares dele ao longo dos anos. Nada que pudesse ser provado como suborno direto, mas o suficiente para criar um conflito de interesses óbvio. Ferreira já estava aposentado quando o caso foi reaberto, mas a revelação manchou permanentemente sua reputação. Morreu alguns anos depois, amargo e isolado, sua própria família envergonhada pelo que ele havia feito, ou melhor, pelo que ele havia se recusado a fazer. Quantas outras injustiças foram cometidas por causa de sua negligência intencional? Quantas outras vítimas não receberam justiça porque ele escolheu olhar para o outro lado? Essas são perguntas que nunca teremos respostas completas. O caso também revelou o papel do preconceito sistêmico na aplicação da justiça. Quando as esposas dos irmãos Silva foram procurar ajuda, elas foram ignoradas não apenas por um delegado corrupto, mas por um sistema inteiro que não as via como dignas de proteção. Eram pobres, eram ciganas, eram
mulheres sem poder, tríplice marginalização. Um estudo sociológico foi feito anos depois, analisando casos de pessoas desaparecidas naquela região durante as décadas de 1970 e 1980. Descobriu-se um padrão perturbador. Casos envolvendo pessoas de comunidades marginalizadas tinham muito menos probabilidade de serem investigados adequadamente do que casos envolvendo pessoas de famílias estabelecidas. O caso dos irmãos Silva tornou-se um exemplo clássico desse padrão, usado em universidades para ensinar sobre justiça social e reforma do sistema judiciário. Mas além das análises acadêmicas, além das estatísticas e dos estudos, não podemos esquecer o elemento humano. 3 homens acordaram numa manhã de domingo, vestiram suas melhores roupas, beijaram suas esposas e filhos, saíram de casa com esperança no coração, acreditando que iriam resolver um problema, e nunca voltaram. Pense nisso, realmente pense. Eles não sabiam, enquanto caminhavam por aquela estrada de terra, que estavam vivendo suas últimas horas. Não sabiam que nunca mais veriam o sol nascer, nunca mais abraçariam seus filhos, nunca mais ririam com os amigos. Eles tinham planos, sonhos. João queria expandir o negócio, talvez comprar uma casa própria um dia. Pedro sonhava em ver seus filhos estudarem, ter oportunidades que ele nunca teve. Antônio tinha acabado de descobrir que seria pai pela primeira vez. Todos esses sonhos, todas essas possibilidades, enterrados junto com eles naquela terra vermelha. E por quê? Por uma dívida que mal daria para comprar mantimentos por um mês, por dinheiro que seria corroído pela inflação em poucos anos, por nada, essencialmente. Essa é talvez a parte mais angustiante de toda essa tragédia, a completa falta de sentido. Se ao menos houvesse alguma grande razão, algum motivo que pudéssemos ao menos tentar entender, mas não. Foi só ganância mesquinha, orgulho ferido e a desumanização de pessoas que eram vistas como menos importantes. Vocês que estão assistindo já pararam para pensar. Quantas vezes por dia fazemos julgamentos sobre outras pessoas baseados em sua aparência, origem ou classe social? Quantas vezes assumimos coisas sobre o valor de alguém sem realmente conhecê-los? Não estou dizendo que todos somos capazes de cometer assassinato, obviamente não. Mas o preconceito que permite que vejamos alguns humanos como menos humanos que outros, esse é um problema que todos compartilhamos em algum grau. E é esse preconceito que precisa ser combatido todos os dias, em cada interação, em cada pensamento. Porque da próxima vez que você ver alguém diferente de você, seja pela etnia, religião, condição social, lembre-se, essa pessoa tem sonhos, medos, famílias, histórias. Essa pessoa é tão humana quanto você, tão digna de respeito, de justiça, de vida. João Silva era um ser humano completo. Tinha senso de humor, adorava fazer trocadilhos ruins que faziam todos gemer. Tinha medo de altura, mas subia em árvores altas sempre que seus filhos pediam para pegar mangas. Cantava desafinado no chuveiro. Chorava assistindo a filmes tristes. Tinha uma cicatriz no joelho de quando caiu de bicicleta aos 12 anos. Pedro Silva era um ser humano completo. Adorava cozinhar. Fazia o melhor baião de 2 da região, segundo todos que provavam. Tinha mania de organização. Tudo em sua casa tinha que estar em ângulos retos perfeitos. Ria tão alto que podia ser ouvido 3 casas adiante. Sonhava um dia conhecer o mar que nunca tinha visto. Antônio Silva era um ser humano completo. Era tímido, mas quando bebia alguns goles de cachaça nas festas, se transformava no melhor dançarino da roda. Tinha talento para desenho. Fazia esboços a carvão de pessoas da cidade. Estava aprendendo a ler e escrever aos 25 anos, envergonhado, mas determinado. Queria dar uma vida melhor para o filho que estava por vir. Todos esses detalhes, todas essas pequenas coisas que fazem uma pessoa ser quem ela é, foram enterradas junto com eles. E isso talvez seja a maior perda de todas. Não apenas 3 vidas, mas 3 mundos inteiros de experiências, memórias, potencialidades. Os filhos deles cresceram sem conhecer esses detalhes. Tiveram que reconstruir as imagens de seus pais através de fragmentos de memórias antigas, histórias contadas por outros, fotografias desbotadas. Eu não me lembro da voz dele, um dos filhos de João disse numa entrevista anos depois. Tento me lembrar, fecho os olhos e tento ouvir, mas não consigo. Tenho apenas 6 anos de memórias com meu pai e elas estão ficando cada vez mais nebulosas com o tempo. É como se ele estivesse desaparecendo 2 vezes. Primeiro quando morreu, depois lentamente da minha memória. Que perda devastadora, não é? Perder um pai não apenas fisicamente, mas também na memória, nas pequenas coisas que o faziam ser quem era. E multiplique isso por todas as crianças afetadas, todos os netos que nunca conhecerão seus avós, todas as histórias que nunca serão contadas, todas as lições que nunca serão ensinadas, todos os abraços que nunca serão dados. O crime não matou apenas 3 homens, matou milhares de momentos futuros, incontáveis possibilidades de alegria, amor, conexão. Esse é o verdadeiro custo do assassinato. Não apenas uma vida perdida,
vida, mas todas as vidas ao redor dessa pessoa, afetadas para sempre. Ondas de dor que se espalham através do tempo e do espaço, tocando pessoas que nem sequer nasceram ainda quando o crime foi cometido. E seu Raimundo? Ele também tinha família, filhos, netos. Eles também foram vítimas de certa forma. Vítimas da escolha terrível que ele fez naquele dia de junho de 1978. Seus filhos cresceram, sabendo que o pai era um assassino. Carregaram essa vergonha para onde quer que fossem. Alguns mudaram de nome, tentaram reconstruir suas vidas longe da sombra daquele crime. Seus netos cresceram sem avô, ou pior, com um avô que existia apenas como um lembrete de que qualquer um é capaz de mal quando toma as escolhas erradas. Imagine ter que explicar para seus filhos: seu avô matou 3 pessoas por dinheiro. Como você faz isso? Como você reconcilia o homem que talvez foi gentil com você na infância com o monstro que ele se revelou ser? Essas são feridas que não cicatrizam facilmente. Uma das netas de seu Raimundo, que tinha apenas 10 anos quando ele foi preso, escreveu um ensaio sobre a experiência anos depois. Nele, ela falava sobre a vergonha, a confusão, a sensação de traição. Eu o amava, ela escreveu. Era meu avô. Ele me dava doces, me contava histórias. Como posso reconciliar essas memórias com o que ele fez? Como posso ao mesmo tempo amá-lo e odiá-lo? Sou uma pessoa má por ainda sentir falta dele às vezes. Apesar de tudo, são questões profundamente humanas, sem respostas fáceis. E elas demonstram como o mal que fazemos se espalha, afetando até mesmo aqueles que amamos, que nunca quisemos ferir. Então, no final das contas, quantas vítimas esse crime realmente teve? 3 homens mortos, 3 viúvas devastadas, múltiplos filhos órfãos, netos que nunca conheceram seus avós, uma comunidade traumatizada, famílias de assassinos vivendo com vergonha, um sistema de justiça exposto como falho e parcial, dezenas de vidas permanentemente alteradas, centenas de vidas tocadas de alguma forma pela tragédia. Tudo por 2.000 cruzeiros. À medida que nos aproximamos do fim desta história, quero fazer algumas perguntas a você que assistiu até aqui. O que você teria feito no lugar das esposas dos irmãos Silva, quando as autoridades se recusaram a ajudar, quando foram ignoradas e marginalizadas? Você teria desistido ou continuado lutando? O que você teria feito no lugar de José Silva, quando o peso da culpa se tornasse insuportável? Você teria tido coragem de confessar, sabendo que passaria o resto da vida na prisão? E o que você teria feito se fosse seu Raimundo naquele sábado, quando os irmãos Silva não puderam pagar a dívida? A raiva que você sentiu naquele momento, você a teria controlado ou deixado que ela o controlasse? Essas são perguntas desconfortáveis, porque é fácil julgar quando estamos do lado de fora olhando para dentro. É fácil dizer, eu nunca faria isso, quando não estamos na situação. Mas a verdade é que todos nós somos capazes tanto de grande bem quanto de grande mal. As escolhas que fazemos, momento a momento, são o que determinam qual caminho seguiremos. E é por isso que histórias como essa são importantes. Não para nos fazer sentir superiores ou julgamentais, mas para nos lembrar da nossa própria humanidade, tanto sua luz quanto sua escuridão. Para nos lembrar de que precisamos estar constantemente vigilantes contra nossos piores impulsos, contra preconceito, contra ganância, contra o ego que nos diz que nosso orgulho ferido é mais importante que a vida de outra pessoa. Porque todos os dias, em pequenas formas, estamos fazendo escolhas, e essas pequenas escolhas, acumuladas ao longo do tempo, determinam que tipo de pessoas nos tornamos. Seu Raimundo não acordou um dia e decidiu se tornar um assassino. Foi uma série de pequenas escolhas ao longo dos anos. Escolher ver os ciganos como inferiores, escolher valorizar dinheiro acima de pessoas, escolher alimentar sua raiva em vez de controlá-la, escolher resolver conflitos com violência. Pequenas escolhas que, eventualmente, levaram aquele momento terrível numa clareira abandonada. Mas, da mesma forma, Maria Silva fez pequenas escolhas todos os dias que a levaram a ser a pessoa forte e resiliente que se tornou. Escolher continuar lutando quando seria mais fácil desistir. Escolher perdoar, não os assassinos, mas a vida pelo que lhe foi tirado. Escolher criar seus filhos com amor em vez de amargurar. Pequenas escolhas que, eventualmente, permitiram que ela encontrasse paz. Então, enquanto você segue com seu dia, com sua semana, com sua vida, lembre-se desta história. Lembre-se das escolhas que todos os dias você tem diante de você. Escolha a empatia sobre o preconceito. Escolha a compaixão sobre a raiva. Escolha ver a humanidade em todos, mesmo naqueles diferentes de você. Porque nunca sabemos quando uma pequena escolha pode mudar tudo. Se esta história fez você refletir, se ela mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo compartilhando seus pensamentos. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. E se inscreva no canal para mais conteúdos que fazem você pensar.